Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Ficou devendo? Brasil sai na frente com golaço, mas empata com erros de arbitragem. Hermanos em crise? Messi erra pênalti, país com 300 mil habitantes, para a Argentina. Só faltaram 7. Alemanha, atual campeã, perde por 1-0 para o México. Chocolate belga? Um show de Lukaku, Bélgica vence estreante em Copas. O craque da última Copa. A história do colombiano que ficou conhecido no Mundial do Brasil. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. Brasil e Suíça empataram na estreia em Rostov pelo placar de 1-1. O duelo foi marcado por poucas chances e por polêmicas envolvendo a arbitragem. A seleção brasileira foi superior durante boa parte da etapa inicial, mas esbarrava no paredão defensivo suíço, tanto que o ataque canarinho não teve muitas chances perto da meta defendida por Sommer. E foi de longe da área que a equipe de Tite inaugurou o marcador aos 19 minutos. Coutinho, ao seu melhor estilo, cortou para o meio e bateu no ângulo direito, anotando um golaço. Depois do intervalo, a vantagem brasileira durou apenas 4 minutos. Em uma cobrança de escanteio, Zuber saltou e, depois de empurrar Miranda pelas costas, cabeceou a bola para o fundo das redes de Alisson. Após o gol da Suíça, Tite não demorou muito a mexer. Fernandinho entrou no lugar de Casemiro, que estava pendurado. Renato Augusto substituiu Paulinho e Gabriel Jesus foi trocado por Firmino. O Brasil foi para cima em busca do segundo gol, mas não conseguiu nada além de oferecer espaços à Suíça, que não soube aproveitá-los. Final em Rostov, 1-1. Pois é, a inauguração, né, da equipe de Tite na Copa de 2018 e já começou com polêmica envolvendo a arbitragem. Depois dessa novidade que a Rússia vai trazer com os árbitros de vídeo, a gente teve aí uma demonstração que nem tudo pode ser flores, né, com essa novidade. E mesmo com os erros que foram apontados, pode ser que a equipe não tenha atuado tão bem. Vou chamar agora os comentaristas, a Tandara. Você acha que faltou mais o árbitro ou a equipe também deixou a desejar? Boa noite, Mariana. Boa noite a você, ouvinte que nos acompanha aqui na Universitária. Eu acho que a arbitragem não foi tão relevante assim no jogo. Teve o pênalti contra o Brasil, ali o Gabriel Jesus realmente foi derrubado dentro da área, mas o Brasil ficou devendo. A arbitragem não pode servir de muleta para justificar esse empate. O Brasil não jogou bem, o lado direito do Brasil não teve nenhuma jogada ofensiva. O Danilo, o William, o próprio Gabriel Jesus, todos os três tiveram uma atuação muito fraca e eu acho que a seleção brasileira precisa jogar mais se quiser ser hexa. É uma questão também da titularidade, né, que você levantou aí. Tem a questão do Gabriel Jesus, que antes mesmo do início da Copa foi especulado se ele poderia ser trocado por Firmino, mas não foi só ele, né, como você mesmo apontou, né, Tandara? Teve várias atuações que ficaram bem a desejar. E, Raoni, isso pode ter sido uma falha individual, que infelizmente veio individualmente de várias pessoas, ou pode ter deixado mostrado alguma fraqueza de Tite também na escalação ou no esquema tático? Fraqueza não, porque a seleção vem atuando muito bem, essa mesma equipe, nessas posições de titularidade. Acho que ficou um pouco do nervosismo da estreia e esbarrou também na defesa da Suíça, que estava muito bem postada. E assim, alguns jogadores deixaram muito a desejar na estreia. Marcelo também errou muitos passes, o que não é comum da gente ver ele fazer nem no clube que ele joga, nem na seleção. Mas ficou muito a desejar. Neymar não conseguiu sair da marcação, sofreu muito com a marcação, inclusive com faltas que eu acho que deveria ser para cartão. O árbitro acabou não dando muitos cartões na partida, mas não foi. O coletivo sofreu com a marcação
com a marcação forte ali da Suíça, então acho que foi individualmente coletivo, a seleção não jogou bem o primeiro jogo da Copa. Tandara, na sua opinião, o empate com a Suíça foi um desastre ou um resultado normal? Olha, eu acho que foi normal, porque a Suíça historicamente é um adversário muito difícil para o Brasil. Não é um desastre o empate, mas sim a atuação da seleção brasileira. Empatar não é problema, o problema é jogar mal, é não convencer. Então eu acho que não é um desastre no sentido do resultado, mas a atuação com certeza. Rawane, aproveitando esse momento de discussão aqui, você falou que o Brasil faltou demonstrar o futebol, né, que ele vem apresentando nos amistosos e até mesmo nas eliminatórias. Na sua opinião, o que é preciso o nosso querido Adenor Bach fazer para que a equipe melhore para o duelo contra a Costa Rica? Olha, ele repetiu essa escalação pela segunda vez, né? O time que jogou contra a Áustria, e quando a gente falou aqui mesmo no Estação Esportiva, né? Quando nós levantamos essa possibilidade, nós falamos aqui que a dificuldade dessa escalação com os quatro, né, o considerado quarteto ideal, William, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, seria jogar com defesas avançadas ali, como a Suíça fez ali, muito bem fechada e avançando para o contra-ataque. Então a gente já esperava que fosse difícil jogar contra times assim, mas a gente esperava um estilo de jogo assim mais contra a Costa Rica. Então foi uma surpresa. Para mim, foi uma surpresa esse jogo com a Suíça. A maneira como a Suíça jogou, eu já esperava um adversário difícil. Mas confesso que com o ataque forte que o Brasil tem, eu esperava um resultado mais positivo para o Brasil e não um empate. Exatamente, porque afinal foi um duelo de escolas de futebol distintas, né? E teve a questão também que virou polêmica muito pela novidade, como eu mencionei antes, que foi o árbitro de vídeo, né, que está sendo inaugurado. A FIFA teve um pouco de resistência em aprovar isso e agora ela foi usada de verdade. No sábado, ela foi bem aplicada e no domingo já virou essa polêmica. Vocês acham que o árbitro de vídeo veio para revolucionar o futebol ou é só mais um adereço e ele pode trazer falhas, como mostrou nesse domingo? Olha, Mariana, eu acho que é válido, sim, a presença do árbitro de vídeo. Ele foi fundamental em diversos jogos. O jogo da França contra a Austrália, hoje no jogo da Suécia contra a Coreia do Sul, foi decisivo. Óbvio que não vai ser 100% de acerto, porque o árbitro ele tem a oportunidade de rever o lance, mas fica passivo da interpretação dele. E a interpretação do árbitro é subjetiva. Então, muitas vezes, vai ter polêmica, sim, mas eu acho muito válida a presença do árbitro de vídeo. Inclusive, lamento o futebol brasileiro não contar com isso. E além da gente estar batendo muito na tecla do VAR, né, que é o árbitro de vídeo, teve a questão também ontem no jogo, sobretudo no iniciozinho da partida, aos 4 minutos, teve uma falta no Neymar, e que o árbitro ele só marcou, mas não puniu o jogador. E a partir dali o Neymar foi um alvo de pancadarias, um saco de pancadas, até que ele sofreu 10 faltas. Na sua opinião, Raoni, você acredita que se o juiz tivesse punido o jogador com aquele cartão amarelo que ele não deu, pois dali pra frente seria diferente a postura da defesa da Suíça em relação ao ataque brasileiro? Seria sim, porque seria uma falta, foi uma falta muito dura ali, Neymar caiu e foi claramente puxado pela camisa. Então, se ele desse aquele cartão ali, os jogadores já veriam logo que o árbitro teria pulso firme durante todo o jogo. Foi um início bem emocionante, né? Mas por aqui a gente vai encerrando essa discussão sobre o Brasil. Vamos para o quadro Fala Muito. Ficou claro na repetição, mas não há discussão, não tem o que discutir, porque para isso inventaram o tal do VAR, árbitro de vídeo, Video Assistant Referee, ou seja, o assistente de vídeo da arbitragem. O cara tá lá, o italiano, para pegar o microfone e dizer assim: seu juiz, vai olhar na telinha que foi falta, o senhor não pode dar o gol. É isso, Arnaldo? É isso. Primeiro que foi um erro grave da arbitragem. Ele estava na meia-lua, ele não pode ficar olhando para a bola, ele tem que ficar olhando ali para baixo. Como ontem o Sandro Meirahit, brasileiro, fez e deu um pênalti corretamente. E foi muito bem. Nota 10 para o Sandro na arbitragem ontem. Sabiam disso? A arbitragem brasileira tirou nota 10 ontem. Se o árbitro estivesse olhando, antes, no momento da cobrança ali para baixo,
teria visto o empurrão. É lance de pelada. Agora, erro maior é do árbitro de vídeo. Esse tem a imagem que é tão clara que não dá para ver e não dá para chamar o juiz. Arnaldo, uma coisa acho que é importante ser falada. A pergunta é essa, é importante que se esclareça. Quando o árbitro de vídeo diz assim, seu Arnaldo, vai olhar lá, por favor, o seu Arnaldo é obrigado a ir olhar? Ele não é obrigado, mas ele tem... Peraí, Galvão. Aí é que é o drama. Peraí, ele tem que ir pelo seguinte, está sendo gravado, se o árbitro de vídeo é um árbitro tão categorizado quanto ele tem que confiar na informação. Por quê? Me responda a pergunta. Obrigado não, ele pode chegar e abrir mão então, da informação. Ele fez, então não funcionou. Não, eu dificilmente vou acreditar que o árbitro de vídeo deve ter falado para ele, vai verificar, ele não foi. O desafio para você. O árbitro de vídeo ficou calado. Essa é a verdade. Você ouviu no quadro Fala Muito as declarações de Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho. Os comentários foram feitos depois do jogo entre Brasil e Suíça. A discussão foi feita a partir da polêmica envolvendo o árbitro de vídeo. A questão foi levantada no programa Central da Copa por causa da controvérsia nos lances durante o jogo. No ar, Estação Rússia. Na Universitária são 6 horas e 41 minutos. Grandes jogos e alguns resultados não esperados marcaram o final de semana da Copa do Mundo da Rússia 2018. Confira agora os placares e algumas polêmicas. A primeira rodada continuou no sábado com 2 jogos do Grupo C e depois do Grupo D. França e Austrália se enfrentaram na partida que teve polêmicas resolvidas pelo VAR, árbitro de vídeo assistente, com gols de Griezmann e Berrique contra, e a seleção francesa venceu a australiana, que marcou seu tento com Dinanak. Uma das grandes favoritas, a Argentina, não conseguiu superar a forte defesa da seleção da Islândia e tropeçou em seu jogo de estreia. O atacante Agüero marcou para a seleção portenha e Finn Bógason fez o gol de empate do time islandês. Em Saransk, a Dinamarca venceu o Peru por 1-0. Os peruanos dominaram a maior parte da partida, mas pecaram nas finalizações. O Peru contou com a marcação de um pênalti ao seu favor assinalado pelo árbitro de vídeo. O goleiro dinamarquês defendeu a cobrança feita por Cueva. Encerrando os jogos de sábado da Copa do Mundo na Rússia, a Croácia venceu a Nigéria por 2-0. O meio-campista Etebo marcou contra a própria meta nigeriana no primeiro tempo e Modric bateu com categoria o pênalti sofrido por Mandzukic. O árbitro Sandro Meirahit conduziu a partida acompanhado dos assistentes também brasileiros. Pelo grupo do Brasil, Costa Rica perdeu para a Sérvia. Kolarov, lateral esquerdo, bateu uma falta como poucos craques fazem e marcou um lindo gol. Aos 48 minutos, também da etapa complementar, um início de confusão foi causado pelo atraso de cobrança de lateral a favor da Sérvia. Mariana, mas o resultado mais impressionante da rodada ficou por conta da partida entre Alemanha e México. Com grande obediência tática, os mexicanos conseguiram dominar a partida e abriram o placar no primeiro tempo com o atacante Lozano. A seleção alemã tropeçou na boa atuação do zagueiro Ayala e nas boas defesas do goleiro Ochoa. Só uma correção rapidinha aqui, o gol da Dinamarca, a cobrança de pênalti, o Cueva não teve a bola nem no rumo do gol, como a gente falou, o goleiro não defendeu, o Cueva na verdade isolou a bola. Mas voltando lá para sábado, né, que a Argentina, os nossos irmãos entraram em campo e a seleção não fez como vinha prometendo, né, ou pelo menos a expectativa era em cima disso. Saiu do jogo com um empate e é claro que a pressão cai toda em cima do Messi, que tem o carinho de toda a torcida aí da Argentina, mas eu vou perguntar agora para a Tandara se o Messi realmente deixou a desejar ou se foi um problema do conjunto da equipe. Olha, Mariana, eu acredito que foi um problema do conjunto da equipe.
O Sampaoli, ele foi muito ousado, ele arriscou no final da partida, colocou o Pavon e o Higuaín, deixou o time com 5 atacantes dentro de campo e ainda assim não conseguiu marcar o gol. O Messi vai ser lembrado sim porque perdeu o pênalti, porque pecou em algumas finalizações, mas ele chamou a responsabilidade no segundo tempo. Com as duas primeiras chances da Argentina no primeiro tempo saíram dos pés do Messi e ele não conseguiu se diferenciar da marcação. A Islândia conseguiu anular o Messi com uma marcação muito forte em cima dele. Ele driblava um, driblava o segundo, de repente aparecia o terceiro na frente dele e ele não conseguiu desempenhar o melhor futebol dele, mas eu acho que a Argentina pecou coletivamente, não foi só culpa do Messi, não. Pegando um gancho da fala da Tandara, né, Rawane? A gente pode dizer então que a Argentina ela sofre da Messi dependência? No jogo a gente não viu só a Messi dependência, né? A gente viu o coletivo da Argentina, porque o time da Argentina é muito bom. O time inteiro, não só Messi é o melhor do mundo, mas a Argentina tem uma das melhores seleções do mundo. E não funcionou, e em grande parte eu acho que não funciona, porque São Paulo, desde que assumiu a equipe, ele fez 12 jogos, e nenhum dos 12 ele repetiu a equipe. E já é possível que ele faça mudanças para os segundos jogos da Copa, então acho que esse problema vem desde que ele assumiu a seleção, porque ele ainda não encontrou a forma da Argentina jogar. E o coletivo vem sofrendo com isso, e os jogadores também não têm conseguido resolver individualmente. Então, rapidinho aqui, Tandara, já pulando para domingo, né, perdão, a Alemanha enfrentou o México e tinha toda aquela pressão em cima da atual campeã, né, e a Alemanha saiu com um revés de 1-0. O México chegou a convencer mesmo, pode se tornar um dos favoritos, ou a Alemanha deixou a desejar e está mostrando que vem perdendo a sua qualidade técnica desde o último Mundial? Olha, foi um jogo de ataque contra defesa, né? O México se fechou, veio com uma proposta defensiva, conseguiu achar um gol no contra-ataque e acabou saindo com a vitória. A Alemanha pecou nas finalizações, não conseguiu furar a marcação do México, mas acredito que a Alemanha ainda pode se reerguer nessa competição. Beleza, agora vamos partir para o próximo quadro, o craque do dia. Craque do dia. Autor de apenas um gol na última Copa do Mundo, o atacante Romelu Lukaku já iniciou a edição da Rússia com 2 tentos. O homem-gol da Bélgica se credencia à artilharia da Copa do Mundo 2018. Na tarde de hoje, o atleta se tornou o primeiro camisa 9 a marcar no Mundial da Rússia e foi seguido por Harry Kane na Inglaterra, no jogo posterior. Apesar disso, o belga teve a atuação mais marcante e por isso é o craque do dia. O dia hoje na Rússia foi dos artilheiros. O belga Romelu Lukaku marcou 2 gols na vitória do seu país sobre o Panamá por 3-0, enquanto Harry Kane anotou os 2 tentos do triunfo inglês por 2-1 diante da Tunísia. Mas o escolhido de hoje para o craque do dia é Lukaku, atacante do Manchester United, que foi o primeiro camisa 9 a marcar um gol na Copa do Mundo da Rússia. Quando a partida estava complicada para os belgas, apareceu a estrela do artilheiro. O primeiro tento dos europeus foi de Mertens, logo no começo do segundo tempo, com um golaço de fora da área. O lindo gol parece ter abrido o caminho para o centroavante, que é o maior artilheiro da história da seleção belga. Quando o confronto já se encaminhava para o final, o astro De Bruyne, que atua no City, rival do time de Lukaku, acertou um passe na medida para o camisa 9. O faro de gol apareceu e Lukaku empurrou para o fundo das redes de cabeça. Vale lembrar que De Bruyne é conhecido pela qualidade dos seus passes e no jogo diante do Panamá errou aproximadamente 20 enfiadas de bola. A assistência de Trivela foi para lavar a alma do meia do Manchester City. Após o segundo tento belga, a seleção caribenha se lançou ao ataque, enquanto os europeus aproveitaram e mataram o jogo no contragolpe. Já na parte final, Hazard puxou o ataque belga em velocidade e lançou para a estrela do jogo. Lukaku recebeu o passe em profundidade e de frente para o gol não titubeou. Como um verdadeiro artilheiro, o centroavante tocou por cima na saída do goleiro Penedo, do Panamá. Em seu primeiro Mundial, em 2014, o então atacante do Everton, da Inglaterra, fez apenas um gol. Foi na vitória por 2-1 sobre os Estados Unidos nas oitavas de final aqui no Brasil. Com os 2 tentos de hoje, Romelu Lukaku já superou a marca e se credencia para ser o artilheiro da atual edição da Copa do Mundo na Rússia. Matheus Alves para o Estação Rússia. O dia de confrontos começou hoje com um duelo entre Suécia e Coreia do Sul na Arena Nizhny Novgorod.
O placar final foi 1-0 para os suecos, que contaram com o árbitro de vídeo para marcar uma penalidade. Quem cobrou o pênalti foi Granqvist, que mandou para as redes. A Suécia teve mais posse de bola durante a partida, mas encontrou dificuldade para finalizar. Já a Coreia do Sul apostou nos contra-ataques, que também não surtiram muito efeito. Mais tarde, no Estádio Olímpico de Sochi, o embate foi entre Bélgica e Panamá. E a favorita belga teve trabalho contra a adversária da América Central, que disputa a Copa do Mundo pela primeira vez na história. Mariana, o primeiro tempo foi morno e acabou em 0-0, mas a segunda metade já começou diferente. Logo depois do minuto inicial, Mertens abriu o placar com um chute na entrada da área. O placar final foi definido por Lukaku. A boa atuação do atacante foi destaque na seleção. O jogador mandou para as redes depois de um passe de De Bruyne e Lukaku balançou as redes novamente e o placar final foi em 3-0 para a Bélgica. E agora há pouco se encerrou a partida entre Tunísia e Inglaterra, e a equipe angla superou a adversária por 2-0. Apesar de ser a favorita e ter saído com a vitória, a seleção inglesa não teve facilidade na partida. No primeiro tempo, os Free Lions saíram na frente com Harry Kane, e a Tunísia empatou de pênalti com Sassi. E no finalzinho do segundo tempo, Kane marcou de novo, definindo o triunfo inglês. E agora voltando para de manhãzinha, né? O jogo foi entre Suécia e Coreia do Sul. E eu vou perguntar agora para Rawane, né, Rawane? No início, a Suécia mostrou bastante posse de bola, deteve o controle da partida por um momento e atacava mais, só que os passes, as finalizações não convenciam, não conseguiam, a Suécia não conseguia concluir uma jogada de forma que pudesse trazer um perigo realmente para a seleção da Coreia do Sul. O placar foi justo ou aquele pênalti marcado pelo árbitro de vídeo caiu de paraquedas? Olha, Mariana, o placar ele foi justo e assim o pênalti ele até coroou a atuação da Suécia, que foi superior durante todo o jogo da Coreia do Sul. Mas assim, o pênalti veio no finalzinho do jogo, né? Já foi um jogo difícil para as duas equipes. As duas equipes produziram 46 faltas nesse jogo, um excesso de infrações. Mas foi um jogo quase igual, a Suécia conseguiu sobressair e o pênalti coroou a superioridade da Suécia no jogo. Vindo agora para o jogo da Inglaterra e Tunísia, que foi agora há pouco, né, Tandara? A Inglaterra, a gente viu que ela teve grandes dificuldades para poder furar o bloqueio da seleção da Tunísia. Isso se deveu muito à atuação, sobretudo, dos meus primos, os meus xarás, Youssef, a dupla, um no ataque e outro lá na defesa. Você acredita que a Inglaterra ela vai encontrar essa dificuldade com os outros jogos do grupo, sobretudo contra a Bélgica? Sem dúvida, a Inglaterra ela vai encontrar muita dificuldade, porque a Bélgica é a sensação da Copa, né? É uma das grandes favoritas. Então, eu acredito que a Inglaterra precisa melhorar nesse quesito para conseguir se classificar. Eu acho que a favorita é a Bélgica, então a Inglaterra precisa tomar cuidado. Buscando esse gancho aí, né, da Bélgica ser a favorita, até mesmo pelo elenco, né, mas no jogo contra o Panamá, durante o primeiro tempo teve um pouco de dificuldade, né, para arrancar um pouco até mesmo de domínio da partida, tanto pela posse de bola quanto até mesmo pelos ataques. A zaga panamenha conseguiu parar um pouco o ataque da Bélgica. Rawane, você acha que isso é foi uma fraqueza da Bélgica de momento ou é uma tendência mesmo que essas seleções menores elas possam se firmar em campo, se mostrar, se impor de forma que segure essas seleções maiores? Pelo nível técnico, a gente sempre espera que as seleções, né, com jogadores tecnicamente superiores se sobressaem nas partidas, mas o que a gente tem visto nessa primeira rodada da Copa, né, que com a Islândia e a Austrália, que deram muito trabalho para a Argentina, a França ali, que vai ser muito difícil, é jogo de Copa, não é jogo fácil. Contra o Panamá ali, a Bélgica sofreu no início do primeiro tempo, como essas outras seleções, mas no segundo tempo mostrou como o talento dessa geração belga está presente, todos os jogadores participaram, menos o Carrasco, né? Ele não foi muito bem na partida, mas os jogadores, né? Sim, teve um rodízio de jogadores da geração belga ali que vem sendo consagrada nesses últimos anos como a ótima geração, né? Então, eles mostraram porque eles têm se destacado e porque eles, como a Tandara disse, eles são uma das grandes favoritas a se destacar na Copa do Mundo esse ano. E agora, encerrando a nossa conversa aqui com nossos comentaristas, vamos passar para o próximo quadro, Perfis.
Perfis. E no clima da Copa, você acompanha agora o histórico de um dos craques do futebol mundial na atualidade, que promete muito para a competição. Pois é, Ildeu, estamos falando do colombiano James Rodrigues. Um pouco sobre o perfil desse grande jogador, você acompanha agora um boletim de Gustavo Mota. Considerado por muitos como o melhor futebolista na Copa de 2014, James Rodrigues ficou em primeiro no ranking de estatísticas da FIFA sobre o Mundial realizado no Brasil. Na mesma competição, o agora meia do Bayern de Munique fez um gol que levou o prêmio Puskás de mais belo do ano. A bola na rede saiu pela seleção colombiana, diante do Uruguai. Mas a carreira de sucesso teve início em 2006, no Envigado Futebol Clube, time da segunda divisão da Colômbia. No ano seguinte, a equipe subiu para a elite do futebol, quando James assinou com Banfield, time argentino. Na sequência, o jogador chegou à Europa, onde atuou pelo Porto, time lusitano. O primeiro gol no futebol europeu veio em 15 de dezembro de 2010, em uma vitória de 3-1 sobre o CSKA Sofia. Em 108 jogos pelo clube, foram marcados 33 gols. O bom desempenho chamou a atenção do Mônaco, que assinou com o meia. A campanha bem realizada no velho continente também levou o jogador à posição de destaque na seleção colombiana, onde tinha atuado pela primeira vez em 2009. Mas foi em 2014 que ele se mostrou um atleta revelação, especialmente após marcar os gols de classificação às quartas de final. Foi nessa etapa da Copa que a seleção colombiana foi desclassificada após derrota para o Brasil por 2-1. Mesmo assim, o jogador foi artilheiro do Mundial, com 6 gols marcados em 5 partidas, o que garantiu a posse da chuteira de ouro. Após a grande disputa, James Rodrigues chamou a atenção do Real Madrid, onde estreou pela Supercopa da UEFA contra o Sevilla. Na temporada de 2016 a 2017, em sua última aparição pelo Real, surgiu apenas para comemorar a conquista da UEFA Champions League, não tendo sido escalado pelo técnico Zidane. Em 11 de julho do ano passado, o time anunciou o empréstimo do meia ao Bayern de Munique por 2 temporadas. E ele tem feito uma boa atuação pela equipe alemã. Foram até o momento 8 gols e 14 assistências em 39 jogos, mesmo que tenha enfrentado lesões nos últimos anos. Pela Colômbia, o jogador deve estrear amanhã, às 9 da manhã, em partida contra a seleção japonesa. A disputa é válida pelo grupo H na fase de grupos. Com certeza, os holofotes devem se voltar ao craque, que recebe a atenção merecida pelo bom desempenho nos campos. Com informações de Gustavo Mota, Marcos Moraes para o Estação Rússia. Bolão da Copa. Amanhã continua o dia de jogos e nós vamos dar nossos palpites agora para Polônia e Senegal, que se enfrentam 9 horas no Spartak. Para mim vai ficar 3-1 para Polônia. Para mim 2-0 para Polônia. Para mim 2-1 para Polônia. Para mim 2-0 para Polônia. Já ao meio-dia, Colômbia e Japão se enfrentam em Saransk. Para mim vai ficar 2-1 para o time colombiano. Para mim também, 2-1. Eu vou colocar 3-1 para Colômbia. 2-0 para Colômbia. E a Rússia e o Egito vão se enfrentar às 3 da tarde em São Petersburgo. E dessa vez eu vou apostar no Egito 2-0. 1-1. 2-1 pro Egito. 2-0 pro Egito. Desse jeito. Salve Brasil. Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No Flow, por onde a gente passa é show.
E chega ao filme Estação Rússia dessa segunda-feira, dia 18 de junho de 2018. A ancoragem Ildeu Yusuf e Mariana Siqueira. Comentários de Raoni Rocha e Tandara Reis. Com produções e reportagens de Gustavo Mota e Marcos Moraes. A direção de estúdio ficou por conta de Daniela Versiani e Matheus Alves. Trabalhos técnicos de Murilo Cavalcante e Sandro Alves. E a orientação do professor Ricardo Pavan com direção geral de Márcia Boarati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte. Boa noite a você, Mariana. Boa noite, Ildeu. E o Estação Rússia volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.